Galera, é o seguinte, hoje a gente está aqui para ver como foi o lançamento do icônico PlayStation 2. Como o console foi lançado em um cenário que já havia sido dominado pelo seu irmão mais velho, o PS1, na época a gente tinha muita expectativa envolvida quanto a isso, e corresponder à expectativa de fã é sempre uma tarefa bem árdua, a gente está sempre esperando e exigindo muito. O console então veio com um anúncio para o ano de 2000 e com muitas promessas interessantes, como por exemplo, ele era capaz de reproduzir filmes em DVD. Isso, obviamente, para os tempos atuais, pode não ser nada revolucionário, mas na época de lançamento do PS2, um aparelho que fosse capaz de ler esse tipo de mídia era muito caro. Então, ao comprar o console, você tinha um videogame e um dispositivo para poder assistir seus filmes, e dessa forma acabava economizando pra caramba. E isso aumentou muito as vendas dele, em conjunto com o fato de que ele conseguiu desbancar completamente o seu principal concorrente da época, o Sega Dreamcast. E esses foram só alguns feitos do console no lançamento. Com o passar dos anos e com a baixa concorrência, ele conseguiu inaugurar sagas marcantes que se estendem até hoje no PlayStation 4 e PlayStation 5, como por exemplo God of War, que se tornou referência no gênero de hack and slash, além de estar à frente de seu tempo exibindo gráficos de alguns jogos em HD através de um cabo de vídeo componente, como foi o caso de Gran Turismo 4. Só que já adianto para vocês, o primeiro ano do console não foi tão enxuto de jogos, porque o PS1 ainda recebia muito suporte. Até porque nada mais justo, né? O console fez uma revolução na indústria dos videogames e o PS2 teve o papel de expandir esse universo. Então o que vamos fazer aqui é considerar o período de 2001 até 2002 de forma veemente para ver os lançamentos dos jogos para a plataforma, que mesmo não sendo o ano de lançamento dela, foi o período em que ela conseguiu introduzir de fato seu poder. Então, por isso, antes da gente continuar, não esquece de clicar no gostei porque isso é muito importante e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. E agora tudo isso feito, então vamos voltar no período de lançamento do PS2 e ver se dava para comprar o console naquela época de acordo com a disponibilidade de biblioteca de jogos que a gente tinha. Voltando no lançamento do console, a gente teve alguns títulos interessantes no ano 2000, que mesmo que não redefinam todo o conceito de videogame que a gente tinha consolidado na época em função do PS1, foram jogos muito bons, como por exemplo Dynasty Warriors 2, que até conseguia apresentar bons visuais com cenários repletos de inimigos. Mas é em 2001 que temos a chegada de um clássico, Resident Evil Code Veronica X, que impressionou por muitos fatores. Primeiro, é importante destacar que o jogo havia sido lançado originalmente para Dreamcast no ano de 2000 e depois recebeu mudanças para ser lançado para PS2. E o Resident Evil Code Veronica se distingue de todos os outros Resident Evils que haviam sido lançados na época por apresentar gráficos completamente em 3D. O estilo original dos visuais dos Resident Evils até então era competente. A gente tinha uma foto como fundo do cenário com alguns elementos em 3D que podiam receber interação, mas isso, por outro lado, limitava muito os desenvolvedores. Afinal de contas, se pouca coisa pode sofrer interação, não tem muito o que fazer nos cenários. Eles eram muito estáticos. E felizmente Code Veronica quebra esse paradigma dos visuais e consegue trazer tudo em 3D, dos ambientes até os modelos dos personagens. O que naturalmente proporcionou mais possibilidades quando o assunto era a conexão do protagonista ou de qualquer personagem com todo o ambiente. Além disso, foi graças ao poder do PS2 que vimos finalmente personagens com expressões faciais, tendo direito a movimento nos lábios para poder indicar que eles estavam falando, e movimentação nos olhos, que determinava qual era o humor deles naquela animação. É claro, esses detalhes não eram tão profundos como os que nós estamos acostumados a ver hoje em dia, mas a gente tinha acabado de sair de uma era em que a Claire nem piscava o olho, então ver tudo isso no PS2 foi algo um tanto revolucionário, para dizer o mínimo. E por fim, vale dizer que Resident Evil Code Veronica é tão aclamado que ele é taxado como um dos mais difíceis pelo público, se não for o mais difícil. Mas não dá pra parar por aí porque chegamos em um projeto que popularizou os jogos do gênero de hack and slash na plataforma. E não, eu não tô falando de God of War, mas sim do surgimento do primeiro Devil May Cry. O primeiro título dessa franquia era uma mistura do que a gente conhece atualmente dela com Resident Evil, por incrível que pareça. Isso porque, originalmente, a ideia era ser um game da franquia de terror da Capcom, mas o projeto mudou de rumo e acabou dando origem a um título de hack and slash única e exclusivamente. Mas mesmo assim, a gente ainda consegue ver um certo resquício de Resident Evil aqui, e que pra mim faz desse primeiro jogo muito especial. Existem muitas idas e vindas pelo cenário, itens de cura são extremamente escassos e a dificuldade é extremamente alta.
Além disso, também existem os visuais, e o destaque aqui não vai apenas para a parte técnica, mas também para a parte artística. O primeiro contato que a gente tem com o jogo é em um ambiente inóspito, e em seguida entramos em uma espécie de castelo muito macabro, digno de um survival horror. E o surgimento do primeiro inimigo é digno de um jogo de terror, para ser bem sincero para vocês. Então esses são alguns elementos que a gente consegue fazer uma certa conexão com o título da franquia Resident Evil. Já tecnicamente, o jogo fazia seu papel muito bem, inclusive superando o Code Veronica em algumas partes. A modelagem dos personagens não era tão boa como no Resident Evil Code Veronica, mas os cenários usaram melhor o poder do console. As texturas eram muito sólidas e elementos como água e efeitos de iluminação eram bem decentes para sua época de lançamento, e principalmente se levarmos em consideração que os desenvolvedores estavam se adaptando a todo o hardware do console da Sony de sexta geração. E tudo bem que esses títulos impressionaram mostrando do que o PS2 era capaz, mas ninguém esperava que GTA 3 fosse levar isso tão a sério. Não digo que GTA é o melhor exemplo de visuais que tínhamos naquela época, mas tudo que GTA 3 conseguiu proporcionar foi incrível, não apenas levando em consideração a sua data de lançamento, mas também as portas que foram abertas por ele. O gênero de sandbox não tinha recebido ainda um jogo tão vasto e tão rico em detalhes como esse aqui. As missões no ambiente do jogo funcionavam de forma extremamente orgânica e, por isso, tudo fluía naturalmente enquanto você avançava, te proporcionando uma imersão muito grande. Sem contar que a sensação de liberdade era muito boa. O jogador podia simplesmente não fazer missão nenhuma e ficar explorando todo o cenário. E claro, esse elemento já havia sido apresentado nos jogos que foram lançados para PS1, mas a gente precisa lembrar que estamos falando agora de mais detalhes visuais em um mundo aberto, com uma nova perspectiva de câmera que te permite não só mais liberdade, como também mais percepção técnica, já que agora fica tudo destacado na tela. Por exemplo, existia mudança entre o dia e a noite, assim como mudanças climáticas também, então do absoluto nada podia começar a chover, bem como durante a gameplay conseguíamos ver a transição do dia para a noite em tempo real, e ver toda a atmosfera mudando enquanto isso acontecia era algo surpreendente para sua data de lançamento. Para vocês terem uma ideia com o quão impressionado eu fiquei, eu achava que a gente nunca ia receber algo tão revolucionário no mundo dos games. Hoje em dia a gente vê que a situação é bem diferente, né? Só que isso ainda não é o bastante para falar do lançamento do PS2. O console foi tão bem visado que o que mais se tinha era jogo de qualidade, como por exemplo Metal Gear Solid 2. Esse que, apesar das controvérsias relacionadas à sua troca de protagonista em determinado momento do jogo, para mim é um dos títulos mais incríveis da plataforma, ao menos visualmente e tecnicamente falando. Metal Gear Solid 2 começa impressionando com sua apresentação, tendo uma quantidade de partículas absurdas para representar o efeito da chuva que está acontecendo naquele momento. Além disso, ela tem impacto direto no cenário, inundando todo o ambiente, tanto interna quanto externamente. Isso faz com que Snake deixe pegadas por onde passa e até cria efeitos de reflexos que são incríveis. Além desse ponto, depois do trecho inicial do game, me lembro de ter ficado impressionado com o quão incrível os cenários diurnos também são. Apesar de não termos sombras dinâmicas na maior parte do tempo, encontramos um mapeamento bem competente do efeito para que, mesmo sem interação, indique que existe uma sombra ali. E a modelagem dos personagens também é sensacional se a gente comparar com os outros jogos daquela época. Enfim, o fato é que Metal Gear Solid 2 envelheceu muito bem e foi um forte título para mostrar a diferença entre as gerações com a chegada do PS2. E seguindo o padrão de títulos enumerados pelo número 2, chegamos ao segundo game da franquia Silent Hill, que é muito importante. E aqui temos muitos pontos que precisam ser levantados e que, honestamente, não entendo como o PS2 conseguiu fazer. Primeiro, o console tinha muita dificuldade em processar sombras, e é aí onde a gente se surpreende com Silent Hill 2. Não dá pra dizer que temos as melhores texturas aqui, mas o que a gente mais encontra são efeitos de iluminação incríveis gerados principalmente pela luz da lanterna do personagem. Segundo, precisamos levar em consideração que é no PS2 que nasce o que é provavelmente o título mais famoso e aclamado da franquia. A história de Silent Hill 2 é densa, macabra e ao mesmo tempo muito humana. É muito fácil imergir em tudo que está acontecendo no game. Posso até dizer que visualmente é um título que não envelheceu muito bem, mas tudo nesse jogo conversa de forma magnífica e atende às necessidades para um bom título do gênero de survival horror, com uma narrativa que faz qualquer um ficar reflexivo no seu fim. E na época, a gente não tinha nada parecido com isso. In my restless dreams, I see that town, Silent Hill.
E pra gente terminar essa nossa visita, vamos ao ano de 2002 para ver um lançamento um tanto intrigante, assim como o segundo título da franquia Silent Hill foi, justamente por conta do aspecto de iluminação. Já nesse período, ninguém tinha mais dúvidas sobre o console e valia muito a pena comprar ele na formação de opinião das pessoas. E foi nessa época que recebemos Splinter Cell. O primeiro Splinter Cell usava Unreal Engine 2, o que era um marco e proporcionou efeitos incríveis. Aqui, a gente precisava agir sorrateiramente na maior parte do tempo. Era fácil se sentir na pele de um agente secreto. E para isso, o principal elemento que era usado para se esconder era a sombra dos ambientes. E mesmo que o jogo tenha oficialmente como uma de suas principais inspirações a franquia Metal Gear, ele levava a espionagem ao pé da letra. Por diversas missões você precisava passar sem ser visto por nenhum inimigo, porque caso isso acontecesse, a missão falhava na hora. E para poder se esgueirar, precisávamos prestar atenção nas sombras dos cenários, que eram dinâmicas, apenas para a gente poder se esconder e conseguir passar sem sermos vistos. A maior parte dos elementos do jogo possuía o efeito, e como já disse, trazer isso para um PS2 era algo incrível na época. Então podemos unir esse fato ao fato de que o game usava a incrível Unreal Engine 2 na plataforma da Sony. Então sim, Splinter Cell é um bom exemplo do que a nova geração na época conseguia fazer. Por fim, vale mencionar que existem diversos outros títulos desse período de lançamento do PS2 que merecem muito destaque, mas que talvez não tenham tanto impacto visual assim, como é o caso de Ico, que se trata de uma espécie de antecessor espiritual do incrível Shadow of the Colossus. Esse vídeo é para provar que desde o seu lançamento, o PS2 já impressionava e que o empenho em visuais naquela época era incrível. Muitos desenvolvedores usavam diversas técnicas de forma criativa para poder tornar a experiência mais imersiva, como a névoa usada em Silent Hill 2, que servia para deixar o clima macabro, ofuscando a nossa visão, assim como também escondia os defeitos e facilitava o carregamento dos assets na parte de mundo aberto do game. Com isso tudo dito, podemos dizer que o console teve um feito e tanto, e provavelmente vai ser aclamado por muito tempo ainda. Mas me conta aí, você teve um PS2, comprou no lançamento, esperou mais tempo para poder ter? Deixa aí no campo dos comentários que eu quero saber da sua experiência com o console, beleza? Mas então era isso, eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso é importante pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia. E se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas, beleza? Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.